Olá! Será que a moralidade humana evolui por acaso? Ou existe um plano por trás de tudo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, fascinante. A de que o nosso desenvolvimento moral foi guiado, passo a passo, por três grandes revelações divinas. É uma jornada e tanto, que começa com leis bem antigas e aponta para uma visão de futuro para o nosso planeta. Então, vamos nessa! E o ponto de partida é todo esse aqui. A ideia de que existe uma lei de progresso que comanda absolutamente tudo, sabe? Desde uma sementinha que vira árvore até a nossa própria consciência. É aquele princípio de que nada, mas nada mesmo, fica parado. Tá tudo sempre em movimento, evoluindo. E isso vale principalmente para o nosso jeito de entender o que é certo e o que é errado. Ok, mas como é que essa tal lei do progresso aparece na nossa história? Bom, segundo a perspectiva que a gente está explorando hoje, não é nada aleatório não. Pelo contrário, é parte de uma arquitetura divina gigantesca, sabe? Um plano mesmo para o nosso desenvolvimento. É só parar para pensar um pouquinho, as ideias de liberdade, de ciência, elas não surgiram do nada prontinhas, né? Levaram tempo. E com as ideias morais foi a mesma coisa. Elas precisaram de um caminho bem longo. Não foram entregues de uma vez só. Foi tudo em etapas, cada uma na medida certa para a capacidade da humanidade de entender em cada época. E aqui, tá o conceito-chave que amarra tudo isso: a lei do progresso. Ela é vista como o grande motor divino que garante que a gente esteja sempre caminhando para um estado mais elevado, para uma compreensão mais profunda. É basicamente o porquê por trás das três revelações que a gente vai desvendar agora. Então, a nossa jornada começa aqui, com a primeira grande revelação. A gente volta lá para um tempo bem antigo com uma figura central, Moisés. Ele trouxe uma lei que, olha, era absolutamente necessária para o momento que a humanidade vivia. A missão de Moisés era bem complexa. Tinha vários objetivos. Primeiro, firmar a ideia de um Deus único, o que para a época era algo revolucionário. Segundo, usar o povo hebreu como um instrumento, um canal para essa revelação. E talvez o mais importante, os 10 mandamentos. Eles já tinham ali a sementinha, sabe? O germe de uma moralidade muito, mas muito mais ampla que viria no futuro. E essa metáfora do farol é sensacional para entender isso. A lei de Moisés não era o ponto de chegada, o destino final. Era um guia, um ponto de luz lá longe, iluminando o caminho a ser percorrido, mostrando a direção. Era fundamental para guiar a humanidade naqueles primeiros passos morais. Mas por que a lei era assim? Simples. Porque ela precisava conversar com a realidade daquele povo. Era uma sociedade com uma moralidade, digamos, ainda engatinhando. Uma religião totalmente espiritual, abstrata, ninguém ia entender. Era preciso algo concreto, palpável, como os sacrifícios, que falavam direto aos sentidos e davam uma forma material para o divino. Então, o ponto crucial é esse. A primeira etapa se resumia a adorar a Deus de um jeito que aquela cultura conseguia entender, através de rituais externos. Guarda bem essa ideia, porque a próxima revelação vai chegar e, bom, vai virar tudo de cabeça para baixo. E aí a gente avança para a segunda grande fase. Se a primeira foi a da lei necessária, essa aqui é a da moral sublime, a revelação trazida por Jesus. E o contraste, nossa, é muito poderoso. Olha só a mudança radical. O foco sai completamente dos rituais de fora e vai para um princípio interno. E que princípio, hein? Revolucionário, amar o próximo e perdoar os inimigos. É a transição total do olho por olho para uma forma completamente nova de enxergar o mundo e as relações humanas. Dentro desse grande plano de progresso, Cristo é visto como o grande iniciador, aquele que não veio destruir a lei antiga, de jeito nenhum, mas sim para dar a ela o seu verdadeiro sentido, sabe? Para elevá-la. Ele trouxe a moralidade na sua forma mais pura, com o potencial de renovar o mundo inteiro. E os objetivos dessa nova moralidade eram gigantescos. Não era só sobre regrinhas individuais, não. Era sobre uma transformação social completa. Fazer com que as pessoas se vissem como irmãos. Inspirar a caridade, o amor em cada coração. E, no fim das contas, criar uma solidariedade universal. Ok, e isso nos leva para a terceira e última fase dessa história toda. Pensa bem, se Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe o amor, o que é que faltava? Bom, segundo essa visão, a obra seria concluída por uma terceira revelação, que vem para oferecer uma explicação, uma base filosófica para tudo isso. É aí que entra o Espiritismo.
E essa imagem da alavanca é muito forte, né? Se o progresso é o grande objetivo, o Espiritismo é descrito aqui como essa alavanca, a ferramenta que Deus usaria para dar aquele empurrão na humanidade, sabe? Para finalmente colocar em prática os ensinamentos morais que já tinham sido dados. Certo, mas por que agora? A ideia é que a gente chegou num ponto da história em que a humanidade já está madura o suficiente para ir além. As ideias morais elas precisam se desenvolver, e isso exige discussão, exige debate, até mesmo conflito, tudo isso para que elas consigam de fato chamar a atenção de todo mundo e serem finalmente internalizadas. E esse esquema aqui resume tudo de forma brilhante. A tese central é essa. É uma sequência, uma escadinha lógica, progressiva. Moisés abriu o caminho com a lei. Jesus continuou o trabalho com a moral do amor. E o Espiritismo vem para fechar o ciclo, oferecendo as ferramentas para a gente entender e principalmente aplicar esses princípios. Beleza, mas para onde tudo isso aponta, afinal? Qual é o destino final dessa lei do progresso? A resposta, segundo essa visão, é uma nova era. E o objetivo final é nada menos que a transformação do nosso próprio planeta. A ideia é deixar de ser um mundo de provas e expiações, de dificuldades e aprendizados básicos, para se tornar um lugar habitado por espíritos mais evoluídos. Um lugar onde aquela moral ensinada por Cristo seja a lei natural, vivida por todo mundo. E essa citação final vem para reforçar o papel dessa terceira revelação. É bem importante notar que a ideia aqui não é a de uma nova religião, mas sim de uma chave. Uma chave para entender e aplicar as revelações que vieram antes, completando o trabalho que começou milênios atrás. E no fim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta que é fundamental. Se o plano é esse, se a trajetória é essa, o que precisa ser feito no individual e no coletivo para realizar esse progresso hoje, agora? A resposta, quem sabe, está justamente na aplicação diária daquelas lições tão antigas e tão atuais de caridade e de amor.